minutes of play. Bryant for the lead. Yes! Kobe Bryant gives the Lakers the lead. Ora, meus amigos, 2 de janeiro, quinta-feira, primeiro a funda de 3 do ano de 2025 e, portanto, temos aí muita coisa para falar. Chico, como é que já estás recuperado da passagem de ano? Tu és daqueles que vive a passagem de ano? Não. Não. Gosto de estar com os meus amigos, mas não, já não tenho idade para essas loucuras. És como eu, pá. És como eu, também já não. Aliás, nunca liguei. Os dois eventos de calendário que eu nunca liguei é a passagem de ano e o Carnaval. São duas coisas que eu nunca senti. O carnaval eu percebo perfeitamente. Tenho uma maluquinha cá em casa que me obriga a mascarar. E É de Torres Vedras, pá, aí? Exatamente. É nada. É. Uma vez mascarei, mas esse deu-lhe muito mérito, que ela teve muito bem, ela teve trabalho e ficou muito fixe. Fui mascarado de Bugs Bunny de Space Jam. Boa. E ficou muito fixe. Ela fez tipo uma camisola personalizada e deu-lhe muito mérito. Por muito que eu não goste, não adoro, ficou incrível. Estou a ver que é evento aí, então. Eu nunca liguei. Muito bem, o Natal foi bom? Foi. E o teu? Também, Recebeste também. uma camisola do LeBron? Não recebi nenhuma camisola não recebi, mas foi o Natal fixe, foi Natal calminho. Depois no dia 25 ver uma basquetebolada de grande qualidade. Exato. Portanto temos aí uma série de coisas. Sabes quem é que pode não ter tido um Natal... Não, Natal teve, mas pode não ter tido uma passagem não tão boa? O nosso Mike Brown foi despedido. Nós avisámos. Nós avisámos que o homem ia ser despedido. Ele só não se preparou porque não quis. É verdade. Nós falámos. Foi um dos nomes que nós... É verdade. Uma das questões que nos fizeram naquele episódio das perguntas e respostas dos nossos ouvintes foi do treinador, e penso que foste tu, referiste, e muito bem, aparentemente, o Mike Brown, e foi muito pouco tempo depois, confirmou. Pois, eles estavam à espera que eu dissesse para terem a luz verde. Nós hoje vamos fazer aqui um episódio um bocadinho de recap a algumas notícias que têm saído aí das últimas 2 semanas. Deixa-me dizer-te, Chico, antes de irmos aí mergulhar nos Sacramento Kings, vi uma grande parte, eu diria que vi 90% dos jogos dos Oklahoma City Thunder nesta fase, desde as minhas férias até agora. Já estive mais inclinado para o Jokic. Já começa a vir aqui mais. Ainda estou Jokic, mas o Shea tem-me impressionado nesse último. Não sei se é por ter visto muitos jogos deles, porque às vezes são tantos jogos que nós não conseguimos ver tudo, não é? Mas tenho visto muitos deles e o Shea realmente está a fazer uma época absolutamente brutal. E tem assumido. Eu gosto muito do espírito de liderança dele, porque a equipa com algumas baixas teve ali uma altura sem o Dort, 1 ou 2 jogos, não foi muito, sem o Dort, sem o Caruso, sem o Chet, que já se sabe, sem 1 ou 2 jogadores de rotação, e ele joga como se fosse sempre uma final. Eu gosto muito desse espírito competitivo. O Jokic também o tem. A forma como ele joga, pá, ali muito, muito cool, muito vai aos spots dele, não está ali a forçar. Nós comentámos há pouco tempo por causa da final da NBA Cup, aquela questão dos triplos, e eu pessoalmente até senti essa melhoria. Não? Tu agora viste alguns jogos seguidos. Eu acho sempre que eles são mais... não é ameaçadores, mas são mais perigosos quando misturam as coisas. Houve alguns dos jogos que eu vi realmente carregaram no lançamento de 3 pontos. Houve um ou outro, eu lembro-me de um contra Minnesota, se não estou em erro, acho que foi contra Minnesota que... Esse foi o do ano novo. É possível. Foi exatamente, esse jogo já foi diferente, obviamente os lançamentos de 3 pontos vão estar sempre, mas nesse jogo estou agora aqui a ver... estava a ver a equipa errada. Lançaram 36 vezes 3 pontos, o que não é... Nesta fase da NBA não é excessivo. Portanto, eu acho que eles são sempre mais perigosos quando são uma mistura das duas coisas. Concordo. E quando tens o Shea, por exemplo, o Shea lançou 23 vezes neste jogo, 5 de 3. Perfeito. Impecável. Mas sim, vamos ver. Eles têm agora um jogo muito, muito interessante. Não sei se é hoje, acho que é hoje, ou é amanhã, que é contra os Knicks. Não, hoje, esta madrugada de quinta para sexta é com os Clippers, portanto deve ser... Então é a seguir, eles têm back-to-back e um deles é com os Knicks.
É de sexta passada, estou a ver aqui, é sexta passada. Yeah. Este jogo também é importante, este jogo vale a dobrar com os Clippers. Por causa da pique? Depois, por causa da pique. Eles estão. Tinha que ser o Hecatombe para ainda conseguir. Sim, os Clippers surpreenderam-me e ainda vão agora ter o regresso do Kawhi. O Kawhi, podemos já tocar nesse assunto de regresso. Eu acho que é dia 4. Acho que é dia 4 que ele apontou. O previsto era já nesta primeira semana. Obviamente pode sofrer algum atrasozinho de um dia ou dois, mas. Eu acho que é o sábado. É sábado, dia 4. Eles jogam contra os Hawks e o Kawhi vai regressar neste jogo. Pelo menos é esse o plano. Mas concordo, não. Aliás, o Ricardo Brito Reis, que inaugurou recentemente uma rubrica no 00, ele no fundo faz 5 pontos por semana, analisa 5 coisas que tenham acontecido na semana, e uma das coisas que ele destacou foi realmente a época que os Clippers estão a fazer. Nós muitas vezes aqui falámos do treinador, como é que ele se chama? O Tyronn Lue, como um dos mais criativos de toda a NBA, e estamos a ver isso, não é? Estamos a ver uma equipa que perde Paul George, perde Kawhi, que ainda não jogou esta época, e com um bom trabalho a nível de criação, two-man game entre Zubac e James Harden, Norman Powell, Chris Dunn a dar uma consistência defensiva muito interessante. Estão ali, acho que eles são quintos ou sextos no Oeste, e de ser quintos ou sextos no Oeste sem o seu melhor jogador é notável. Eles são sextos, exatamente. 19 vitórias e 14 derrotas, portanto é brutal. Sim, e eu engulo já o sapo porque nós fizemos as nossas pequenas previsões no início da época. Eu disse que um dos flops, entre muitas aspas, era o Harden, porque toda a gente estava à espera por causa da lesão e da saída do Paul George que ele tivesse números da altura dos Rockets. Não o está a ter, mas está a liderar a equipa muito bem. Ele e o Zubac têm feito uma dupla incrível. Tiro do chapéu, muito mérito para o que têm feito, e agora estou curioso para ver como é que vão fazer essa inclusão do Kawhi. Sem dúvida. Eu até estava aqui a procurar a nível de assistências. Nem estamos a ter aquela explosão do Harden a nível de assistências. Eu tenho ideia que vi há pouco tempo ele estava à volta das 8,1, era uma coisa assim do género. Mas, por exemplo, em assistências totais, é apenas o 8º jogador com mais assistências na liga. Exato. Deixa-me ver aqui, eu tenho isto por totais, eu quero ver per game. Per game ele está com 7.8, ou seja, nem é um controle, um ball hawk total. 7.8 não é nada do outro mundo, é o nono jogador com mais assistências da NBA. Muito bem, olha, em relação então aos Kings, portanto eles despediram o Mike Brown, já não sei em que dia é que foi, mas despediram o Mike Brown. Mesmo antes de apanhar o avião para ir jogar com os Nuggets. Eu ia falar disso. Foi uma forma, obviamente, infeliz de proceder à situação, porque para quem não viu, portanto, eles perdem um jogo onde realmente não deviam ter partido. É um jogo contra Detroit, onde eles fazem uma falta num lançamento de 3 pontos quando estavam a ganhar por 3. Perdem o jogo aí. Ele dá treino. Ele na conferência pós-jogo, rasgou e bem o De'Aaron Fox, que foi o De'Aaron Fox que fez a falta absolutamente absurda. Eu acho que até é falta no Jaden Ivey, que curiosamente hoje acho que é nele, que se lesionou infelizmente, mas ele rasga, dá treino, faz a conferência antevisão ao jogo com os Lakers. Foi com os Lakers, não foi com os Nuggets. Está a ir para o avião da equipa, para a equipa viajar para Los Angeles, e é despedido pelo telefone. É assim, não precisamos dizer muito mais, não é? Não se trata assim. Pessoas... A NBA é dura e há muitos jogadores que sabem das transferências, às vezes em pleno jogo, metem os tweets e as notícias nos ecrãs gigantes, mas essa foi mesmo muito dura e acho que podiam ter tratado de outra forma. Claro que sim. Por muito que ele não tenha estado dentro do desejável esta época, e entretanto já vieram 20 mil rumores dos motivos de ter perdido o balneário e tudo mais. Eu queria também falar um bocadinho sobre isso, mas eu queria só dar esta nota. Eles, para quem possa
naturalmente quem ouve isto sabe o que eu vou dizer, mas os Kings antes da entrada do Mike Brown eram uma vergonha da NBA, não é? Os Kings estavam sem ir aos playoffs há 18 anos, ou lá quantos anos é que era. O Mike Brown fez Eram os recordistas. Era Eles o já recorde, estavam... exatamente. Fez uma época 22-23 que para o nível dos Kings foi muito boa, ficou em terceiro na conferência. Depois perde logo na primeira ronda e isso foi uma grande desilusão. Mas para quem se lembra daquela série, aquela derrota do Sacramento no jogo 7 em casa contra os Golden State Warriors, obviamente lembrar-se-á que foi talvez, se não é o melhor jogo da carreira do Steph Curry em playoff, não andará muito longe disso. Eu lembro-me que nesse jogo 7, não posso ir aqui ver a ficha, mas lembro-me perfeitamente de estar a ver o jogo e estar a olhar para o Steph Curry com uma... absolutamente apaixonado. Ele na altura fez 50 pontos, 8 ressaltos, 6 assistências, lançou 18 vezes 3 pontos, marcou 7. Ou seja, foi uma das melhores exibições da carreira do Curry, não só em playoff como na carreira. Foi uma grande desilusão. No ano a seguir, eles não vão ao playoff, portanto estamos a falar de 23-24. Porém, eles fazem um recorde relativamente semelhante. Eles tinham feito 48-34 e tinham ficado em terceiro. Depois fazem 46-36, portanto são menos 2 vitórias, e isso já os colocou em nono. Ou seja, houve um grande crescimento na conferência oeste, e eles depois perdem novamente contra os Golden State Warriors no play-in. Portanto, aí fica um bocadinho a desejar. E este ano eles tinham algumas expectativas infundadas, na minha opinião. Não, desculpa, eles eliminam os Warriors, depois perdem com os Pelicans sem o Zion. Eles este ano fazem a troca, o negócio que lhes dá o DeMar DeRozan, e de repente olham e estão numa espiral muito negativa. Realmente a equipa não é particularmente boa, tem 14 vitórias e 19 derrotas, não é que esteja totalmente fora da corrida pelo play-in, nem longe disso. Mas realmente a equipa não joga bem. Eu, quando vejo os Kings no papel, Chico, no papel, eu vejo ofensivamente, vamos só olhar ofensivamente, vejo two-man game entre Sabonis e De'Aaron Fox, que é uma excelente arma. Vejo atiradores, Keegan Murray, Malik Monk, como sixth man, não é bem sixth man que ele até tem estado a ser titular, mas como aquele spark a sair do banco, aquele marcador de pontos em isolamento, e depois vejo um mid-ranger como é o DeMar DeRozan. Eu depois olho para os números destes 3 jogadores, está tudo mais ou menos dentro das médias normais deles. E portanto, teoricamente, eles deviam ser muito melhores do que aqueles que são ofensivamente. Defensivamente, é muito complicado. E depois o Mike Brown também cometeu alguns erros, nomeadamente, na minha opinião, no que diz respeito ao Keon Ellis, que é um jogador que no início da pré-temporada o Mike Brown disse que ele iria ser titular e depois rapidamente ele saiu e quase estava fora da rotação, e eu acho que eles precisavam de um bocadinho a imagem do que faz os Atlanta Hawks, que tem o Dyson Daniels a jogar ao lado do Trae Young. O Keon Ellis poderia ser uma boa ajuda. Mas ofensivamente, teoricamente, estes Sacramento Kings são ok, são o 8º melhor ataque, portanto tudo tranquilo. E defensivamente eles não estão tão maus como nós poderíamos imaginar. São o 16º melhor ataque, portanto estão ali a meio da tabela. O problema é que tu vês os jogos e há muita coisa que corre mal. Para já é tudo muito your turn, my turn, agora vamos aqui fazer um pick and roll, mas a próxima posse de bola é o DeMar DeRozan a fazer uma jogada de isolamento. A equipa parece muito desligada, e eu acho que isso pode ter a ver com realmente o Mike Brown ter perdido o balneário. Acho que ele não é o principal culpado. Ele, teoricamente, segundo o que se diz, ele terá avançado com a possibilidade de DeMar DeRozan sair do banco e liderar a segunda unidade. Ora, certamente isso fez-lhe perder o balneário. Estamos a falar de um jogador que, não tendo um currículo por aí além, é um jogador que tem muitos anos de NBA, e portanto ele poderá ter perdido aí algum bocadinho de balneário. Mas eu confesso que não consigo encontrar nesta equipa é isto que lhes corre mal. Defensivamente são terríveis, ok, não são bons, mas também não são terríveis. As métricas normais e no entanto eles estão em 10º ou 11º, não, em 12º da conferência.
eu confesso que não consigo encontrar uma explicação específica para os Kings estarem tão mal. Vamos ver se é o Mike Brown. Com a saída do Mike Brown, eles entretanto já ganharam uns joguitos, não é? Já ganharam. Exato, eles só ganharam desde a saída do Mike Brown. Quer dizer, Não, eles perderam com os Lakers. Perderam com os Lakers e depois ganharam aos Dallas e ganharam agora aos 76ers. Porém, deixem-me só dizer isto: Dallas não tinha Luka Doncic, nem Kyrie Irving, nem Derek Lively nesse jogo. E os nem tinham, e acho que não tinham o PJ Washington porque tinha começado o castigo dele de ter andado à batatada. Não, PJ Washington está aqui. Jogou? Então estou a confundir. E depois agora ganharam a Philadelphia sem Joel Embiid, mas o que conta são as vitórias. Elas contam lá dentro. Mas eu confio, Chico, é isso, eu queria ouvir a tua opinião. Eu não consigo encontrar um ponto para esta equipa estar tão mal. Eu não vou fingir que sou um expert nos Kings, mas vi alguns dos jogos mesmo antes do despedimento e agora vi recentemente um bocadinho desses, vi um bom bocado deste com os Sixers. O que eu senti mais diferença face ao ano passado é que esta inclusão, e tu tocaste nisso, esta inclusão do DeRozan tirou um pouco da identidade da equipa. Eu adorava muito a dinâmica com que eles tinham construído, do Sabonis a fazer ali de point center, que passava tudo por ele, a equipa rodava ali e tudo à volta dele estava sempre em movimento, em constante. Fizeram ali uns Warriors dos pobres, por assim dizer. Acho que tu percebes o porquê de eu dizer isto, com o Sabonis um pouco mais de qualidade ofensiva do que se calhar o Draymond Green, mas com uma qualidade de passe e de leitura do jogo, não digo próxima, mas a níveis que podem ajudar a equipa. E esta época vi muito mais do que tu referiste, e muito bem, que é, agora é a tua vez, agora é o Fox, agora é o DeRozan, de vez em quando, mas muito de vez em quando, e foi dos jogadores que eu acho que mais sentiu isso. O Murray aparecia, mas o Murray, vimos este ano e vimos o Murray dos últimos anos, parece um jogador diferente. O Keanu Ellis subscreve totalmente o que tu disseste, faz muita falta ali na equipa. Parece que a adição deste novo jogador, e eu não estou a dizer que a culpa é do DeRozan, eu acho que a culpa é da forma como se está a tentar encaixar tudo, não fez bem à maioria da equipa, que estava tão rotulada, rotinada a jogar de certa forma, e com isto não estou a dizer que eram incríveis, mas funcionava de tal forma que os resultados, como tu referiste, estavam dentro do possível bons. Aliás, comparando com o que foram os últimos anos em Sacramento, estavam incríveis, e agora houve este corte enorme. Se calhar agora um novo treinador vai pegar nestas peças e pô-las a funcionar de outra forma, veremos. Mas eu, na minha ótica, era daqueles casos que era vamos apostar no que tem corrido bem e adicionar jogadores que encaixem bem aqui. O DeRozan não me parece que encaixe a 100% no que eles faziam, e isso, pronto, depois é a típica bola de neve competitiva, que é, não estamos a encaixar, não estamos a jogar da mesma forma. O Sabonis, tu referiste os números, a larga maioria dos números do Sabonis, e esta equipa, na minha ótica, embora haja o Fox, é a equipa do Sabonis, porque passa tudo por ele. O Sabonis manteve os números dos pontos, manteve os números dos ressaltos, baixou as assistências, baixa duas assistências mais ou menos, salvo não tenho aqui os números à frente, baixa 2 assistências por jogo. Vamos a ver, isso não é um escândalo, mas não é só as assistências, também há as pré-assistências, a forma, os end-offs que ele fazia mesmo muito para a equipa, e agora basta ver um bocadinho do jogo e nota-se muito menos isso. É uma adaptação a um corpo estranho, entre aspas. Mas sabes que e é por isso que esta equipa para mim é uma das mais confusas dos últimos anos, porque deixa-me só ver, o Sabonis são 2 assistências a menos, mais até 2 assistências. Mas há aqui alguns números que são engraçados, que é o seguinte, eu concordo perfeitamente com, aliás, nós partilhámos a mesma opinião ainda agora. A questão é que aquilo que os números nos dizem é que a equipa está melhor que o DeMar DeRozan. Porque, por exemplo, no ano passado, sem DeMar DeRozan, os Kings terminaram o ano como o 13º melhor ataque. Um bocadinho acima do meio. Este ano, com DeMar DeRozan, os Kings são o 8º melhor ataque. No ano passado, os Kings foram a 3ª equipa com mais triplos tentados por jogo. Neste ano, eles estão cá para baixo. Estão 13º também, se não estou em erro. Ou seja, teoricamente o ataque até ficou mais variado com a entrada do DeMar DeRozan. Mesmo defensivamente, como eu disse, os Kings são 16º este ano. No ano passado, eles terminaram como a 14ª melhor defesa. Ou seja, ela por ela, olhando até aqui para o defensive rating, no ano passado foi
114.4 este ano, que estamos um bocadinho ainda a menos de meio, estamos a falar de... Onde é que eles estão? Estão aqui. 114.5, portanto é basicamente o mesmo. Os números todos nos dizem que a equipa está melhor. Está melhor. É melhor ataque, mais variado, tudo, a defesa está igual, portanto, teoricamente isto não devia estar assim. Esta equipa devia estar mais perto dos 50%. E o que é certo é que quando é despedido o Mike Brown, eles estão bem longe dos 50%. Eles, entretanto, ganharam 2 jogos, passaram então para os 14-19, portanto, eles quando sai Mike Brown, eles tinham 12 vitórias e 18 derrotas, portanto, longe de 6 vitórias dos 50%. Mas eu acho que é um bocadinho isso, eu acho que é a falta de clareza no papel dos jogadores. Eu acho que eu há muitos anos que defendo que o DeMar DeRozan é o jogador da NBA mais overrated, porque eu vejo os números das equipas quando ele está no banco, vejo o seu impacto como defensor e mesmo a sua eficiência, e tudo me diz que ele não devia jogar 30 e tal minutos, devia jogar 20. E veio aqui enlamear um bocadinho a rapidez, porque mesmo até o pace da equipa está mais ou menos igual, ou seja, há aqui, parece-me que pode realmente haver aqui, e eu não sou daquelas pessoas que acham que os treinadores devem ser mantidos sempre, acho que por vezes faz sentido haver aqui um choque, e eu acho que o Mike Brown pode ter aqui tido algum problema com o balneário. Até pela postura do De'Aaron Fox, de quem vamos falar um bocadinho, eu acho que pode ter acontecido isto. Eu acho que o Mike Brown não era o principal responsável, para mim é sempre os jogadores, mas eu acho que neste caso pode ter acontecido. O Mike Brown pode ter perdido o balneário, porque teoricamente a equipa não devia estar assim. Em relação ao De'Aaron Fox, que é uma das grandes figuras desta equipa, partilhará certamente com o Sabonis o sceptre de melhor jogador da equipa, há toda esta questão de ele estar no mercado, e a realidade é que ele está no mercado. Ele poderia ter renovado, já poderia ter renovado, e no verão há uma decisão muito importante para os Sacramento Kings, que é darem um Supermax ao De'Aaron Fox ou não. O De'Aaron Fox entrou na lista de possíveis jogadores para ser Supermax quando foi 30 All NBA, terá sido no ano em que eles ficaram em terceiro, portanto ele foi na terceira equipa dos All NBA, e então apurou-se para poder receber então esse Supermax. E portanto os Sacramento Kings vão ter que tomar essa decisão, se querem dar um Supermax ao Fox ou não. E eu parece-me que eles estão aí pelo caminho do não, e daí está-se a falar da possibilidade de ele estar no mercado, e estão-se a falar aí de possibilidade de ele ser trocado, porque se ele não renovar será certamente um problema. Chico, alguém me perguntou num grupo do WhatsApp, alguém me estava a perguntar se eu dava o Supermax ao De'Aaron Fox, e eu disse o seguinte, eu disse que eu acho que se o De'Aaron Fox nos Kings, eu acho que mereceria o Supermax. Se eu fosse uma outra equipa que tivesse que trocar para ter o De'Aaron Fox, tivesse que dar coisas boas para ter o De'Aaron Fox, e depois ainda tinha que o transformar como Supermax, eu acho que já não fazia isso. Mas estou curioso para ver o que é que vai acontecer, porque estamos a falar de um jogador que está há muitos anos no Sacramento Kings, tem algumas limitações no seu jogo, nomeadamente no que diz respeito ao lançamento exterior, tem também coisas muito boas, nomeadamente a sua velocidade, a sua penetração, o two-man game que tu falaste muito bem com o Sabonis. Eu fico na dúvida, sinceramente, com a questão do De'Aaron Fox. Eu acho que faz todo sentido que os Kings estejam a ver o que é que o mercado lhes pode dizer sobre eventualmente trocarem o Fox, mas eu acho que eles vão irremediavelmente ter que acabar por lhe dar um Supermax. Eu concordo contigo. Eu acho que se eles querem jogar desta forma, e lá está, repito, também depende muito do rumo que tomarão agora num futuro próximo, têm 2 dos melhores jogadores a nível de encaixe. Eu acho que o Sabonis e o Fox encaixam muito bem a nível de estilo de jogo um com o outro. Depois é uma questão de potenciar o que está à volta deles. Contudo, percebo que estejam no mercado, porque
ele por muito respeito que tenham por ele, porque ele já vai com largos anos de equipa, já vai com 7, 8 anos de salvo erro. Sim. Ele, sim. Acho que sim. Ele só conhece os Kings, basicamente, e teve sempre uma grande evolução. Ele evoluiu como jogador, ele ajudou a equipa a fazer essa transição do recorde negativo que ninguém queria para agora, nos últimos anos, serem uma equipa competitiva. É muito entusiasmante de ver, é divertido até de ver quando ele começa a acelerar o jogo, mas é normal que eles queiram potenciar, ver o que é que dá. Contudo, concordo plenamente contigo, eu acho que vai ser difícil arranjar um pacote para o Fox e com o dinheiro que ele recebe que seja no fundo uma win-win situation para toda a gente, que é a equipa, eles arranjarem um substituto à altura, que terá sempre que ser um base estrela, e a outra equipa estar interessada num jogador daquele género para qualquer que seja a fase que esteja. Vejo poucos cenários em cima da mesa para isso, vejo poucos bases a encaixar tão bem ali como ele. Eu até diria que tu falaste aí do encaixe do Fox e do Sabonis. Sim, eles encaixam bem, o problema é que o teto desse encaixe é um teto play-in. Eles nunca vão ser mais do que isso, porque são obviamente dois All-Stars, dois brilhantes jogadores, mas dois jogadores que não são ameaças de lançamento exterior, ou pelo menos ameaças vertiginosas no lançamento exterior. Defensivamente também não são propriamente brilhantes, e portanto o teto é este, e o Fox tem mais um ano de contrato, e naturalmente o Fox quer o seu Supermax. Estamos a falar de extension, estamos a falar de desculpem, eu tenho aqui o valor. Estamos a falar de desculpem, afinal não tenho aqui o valor, mas pronto, estamos a falar de muito. Estamos a falar de um Supermax, 345 milhões por 5 anos. Ora, isto é um valor muito alto. Muito. E os Sacramento Kings sabem que, ao darem este contrato ao De'Aaron Fox, vão ser uma equipa sempre competitiva, porque vão depois também, obviamente, contam também com o Sabonis, mas o teto deles é aquele, e portanto eles vão querer andar ali no play-in durante 5 anos. É difícil. E quando tu falavas de uma situação vantajosa para todas as equipas, é preciso ter atenção que a equipa que trocar por ele, se alguém trocar, mas vamos imaginar que a equipa que trocar por ele vai herdar este problema, vai herdar exatamente a mesma preocupação, que exatamente. Agora vamos dar 345 milhões por 5 anos ao Fox. Exato, vamos dar 350 milhões e não vamos ser candidatos ao título. É isso, e tivemos que pagar para o ter. Tivemos que, se calhar, vamos imaginar que ele foi para Houston, tivemos que dar um Amen Thompson, quer dizer, não dava um Amen Thompson, mas tivemos que dar um Tari Eason, ou seja, ainda mais, estes 350 milhões ainda ficam mais caros. Portanto, porém, no caso dos Kings, se eles não encontrarem aqui um parceiro, uma situação, eles vão ter que acabar por fazer a negociação, porque, e mesmo que não cheguem aos 345, não vão andar muito longe disto, porque ele também sabe o valor que tem. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Em caso de troca, Chico, onde é que gostávamos de ver o Fox? Eu tenho aqui um sítio. Por acaso, eu estava aqui a olhar para as várias equipas e ver onde é que ele poderia ser engraçado. Tu referiste Houston, eu acho que Houston podia ser engraçado e até podia ser bom ver o Fred VanVleet do outro lado, a combinar com o Sabonis. Via essa dupla a funcionar. Agora, assim, em termos de ser útil, talvez Miami era essa a equipa. E assim, olha, juntava-se o útil ao agradável. Em Miami há um jogador que também não quer estar lá. Em Sacramento. A questão dos Rockets parece mais possível, digamos que há mais armas para. Porém, os Sacramento Kings certamente, se entrassem numa negociação com os Rockets para uma possibilidade de troca do Fox, para além do VanVleet, para os salários baterem mais ou menos certos, eles iam pedir um dos jovens. E dependendo do jovem que seja, por exemplo, eu estava a dar este exemplo, eu não trocava hoje, se eles ganhassem o mesmo, eu não trocava hoje o Amen Thompson pelo De'Aaron Fox, tendo eu noção que o Fox
já atingiu coisas que o Amen ainda não sonha, não é? Ofensivamente, nomeadamente, mas o potencial, eu não fazia essa troca. E a nível de encaixe? É a nível de encaixe naquela equipa, e neste momento encaixe. Dá mais jeito um Amen Thompson do que Claro, um não, Fox. isso aí, claro. Mas portanto, os Kings vão sempre pedir uma blue chip, uma ficha azul, como se costuma dizer. E eu acho que passaria pelo Amen Thompson, e eu acho que aí os Rockets teriam que dizer não, nós não trocamos o Amen Thompson e mais coisas para ter o Fox. Portanto, acho que poderia morrer por aí o negócio. Agora que os Rockets têm muitas piques e têm aqui alguns jovens que nós nem temos bem noção se vão ter muito espaço no plantel, porque o plantel tem muita qualidade. O caso do Cam Whitmore, o caso do o rookie, o miúdo, esse acho que não estará em discussão, o Rich Shepard, porque ainda é muito novo, mas há aqui potencial, só que os Kings, acho que os Kings que tiveram tantos anos sem um franchise player e agora têm um franchise player que é o De'Aaron Fox, teriam que pedir sempre uma ficha brutal aos Rockets, ou a quem quer que seja. E eu não vejo os Rockets com grande apetite para desfazerem este grupo que está a fazer uma época brutal. Estamos a falar de jogadores, muitos deles na casa dos 20, 21 anos, portanto acho que seria difícil ver os Rockets partirem o seu futuro promissor por um jogador como o Fox. Se fosse um Giannis ou assim, já era diferente. Olha, então, Miami também me parece... Miami, ou um nome se calhar mais difícil, Denver. Denver é mais difícil. É mais difícil, mas também havia ali algum tipo de encaixe. Denver, mas era necessário Denver assumir que finalmente aquele núcleo não dá mais. Sim, eles têm ali o Jamal Murray, portanto dava para fazer qualquer coisa, mas não me parece que Sacramento fosse nessa cantiga. Não, também acho que não. Eles provavelmente iam pedir mais alguma coisa, claro. E a verdade é que Denver tem cada vez menos alguma coisa para dar. Portanto, era mais difícil. Essa é muito difícil, porque Denver não tem uma blue chip a nível de juventude. Miami, o problema é que as coisas correm mal com Jimmy Butler, depois ele ia querer ir para Sacramento. Pois. Mas é interessante porque o Sabonis, ele podia fazer aqui um bocadinho o que faz com o Sabonis com o Bam Adebayo, não é a mesma qualidade de passe, mas pelo menos é melhor defensor. Vamos ver o que é que vai acontecer. Olha, mas nesta brincadeira toda de quem é que vai para onde e para onde é que vai o Jimmy Butler, e não trocamos o Jimmy Butler, entretanto os Lakers fizeram uma troca. Os Lakers finalmente trocaram o D'Angelo Russell, trocaram-no para Brooklyn pelo Dorian Finney-Smith. No negócio foi também o Max Lewis, que eu acho, não tenho a certeza do que vou dizer, mas tenho uma boa dose de certeza que rebentou o joelho. Ele ontem, eu por acaso estava a ver o jogo e teve que ser carregado pelos colegas, e eu acho que ele rebentou da forma como foi. Pode ter sido ali o ACL a ir à vida, portanto eu diria que acabou a época para o Maxwell Lewis, o que é pena. E os Lakers receberam também quem é que é o jogador que eles receberam? O Shake Milton. Chico, o que é que achaste assim no primeiro impacto? Eu acho que eu fiquei com mixed feelings. Eu fico sempre com a sensação que os Lakers devem ser tipo o Benfica do basquete, da NBA, porque eles conseguem sempre umas negociações muito vantajosas e muito acima do valor que se calhar as pessoas esperam. Mas por outro lado fiquei do género, eu não sei se o Dorian Finney-Smith é um grande jogador, gosto muito, eu não me importava de ter em OKC pelo valor certo, mas fiquei com aquela imagem de, não sei se é o jogador que eles precisavam neste momento, e o Russell sempre estava a trazer uma certa faísca do banco. O Shake Milton, sabemos que é um jogador de encaixe, vai fazer uns triplozinhos, se não os fizer, fica ali no fundo do banco, não joga, exato. O Finney-Smith vai dar jeito para dar um salto a nível defensivo, mas não sei, sinto que perderam um pouco essa faísca. Eu acho que apesar de reconhecer que a nível de ball handling, a nível de ball handling, a nível de criação do seu próprio lançamento, os Lakers obviamente ficam mais pobres, porque o D'Angelo Russell era dos poucos que tinha essa capacidade. O papel do D'Angelo Russell e a forma como o plantel já estava cansado do D'Angelo Russell, acho que era inevitável que ele fosse sair. Ele já tinha perdido o lugar no 5 inicial, ele estava a jogar muito poucos minutos vindo do banco,
E notavas, ele já tinha atitudes de quem já tinha feito check-out à equipa, lançamentos parvos. A troca pelo Finney Smith, eu olho agora para o plantel dos Lakers e faz mais sentido na minha cabeça, porque os Lakers não tinham depth wing, os Lakers não tinham wings que pudessem defender, não tinham wings que pudessem ser atléticos e que pudessem ser lançadores, porque, por exemplo, tu tens o Vanderbilt, que é verdade já não joga há um ano, mas é atlético, defende, mas depois não é ameaça ofensiva. Tens o Rui Hachimura, que é ameaça ofensiva, mas defensivamente não é um jogador de confiança. Dorian Finney-Smith é isso, é um jogador que é uma ameaça no lançamento exterior, está a lançar muito bem, vamos ver se vai conseguir manter isso nos Lakers, tenho algumas dúvidas. E é um defensor que tu podes pôr a defender o melhor jogador adversário, não acho que seja perfeito para esse papel, mas pelo menos não tens de pôr lá o Rui Hachimura ou qualquer coisa assim do género. Vai abrir mais espaço para uma das revelações da temporada, que está a ser uma das poucas, ou um dos jogadores mais interessantes de acompanhar a sua evolução, que é o Max Christie. Vai-lhe permitir estabilizar no 5 inicial e vai dar aqui um boost ao Austin Reeves a nível de responsabilidades muito grande. E atenção, vamos ver como é que ele se vai portar. Os últimos jogos têm sido brutais. Ele está com nos últimos 3 jogos, se não estou em erro, onde é que eu tenho os pontos? Ele está com 26 pontos, triplo-duplo num jogo, 26 pontos, 16 assistências, 6 ressaltos, e neste último jogo 35 pontos, 10 assistências, 9 ressaltos. Portanto, vai também estabilizar o papel de principal criador de ball handling do Austin Reeves, que eu acho que pode ser também importante para os Lakers. E depois acho que os Lakers ainda têm possibilidades, e parece-me que será inevitável que eles ainda estejam ativos no mercado. Eles têm alguns contratos que ainda podem mexer, Gabe Vincent, Jared Vanderbilt, os Uchifinos desta vida. Portanto, ainda há aqui algumas coisas que os Lakers podem fazer. Ainda têm 3 picks de primeira ronda que podem incluir em possibilidades de negociações. Portanto, eu diria que, tal como tinha acontecido há 2 anos, quando os Lakers fazem uma primeira troca pelo Rui Hachimura e depois é que fazem uma troca grande quando mandam embora o Russell Westbrook e fazem vir, curiosamente, o DeAndre Russell, eu acho que esta pode ser a pré-troca da grande troca. Agora, é verdade que já não tem o contrato do DeAndre Russell para envolver, mas vamos ver o que é que ainda poderá acontecer. O plantel, na minha opinião, agora faz mais sentido na minha cabeça. Se eu acho que altera as ambições, não. Os Lakers são uma equipa que, no melhor dos casos, ficará ali no 6º lugar e seria ótimo, e depois logo sei o que acontece no playoff, mas não acho que muda a agulha. O plantel, na minha cabeça, faz mais sentido na minha cabeça. Eu percebo. Eu acho é que parece que a cada movimentação que têm feito nos últimos anos, tu obviamente podes ter uma visão muito mais aprofundada do que eu, parece que estão a afunilar, a dar cada vez mais importância na forma de jogar ao LeBron, principalmente no ball handling, porque lá está, como referiste muito bem, perderam, agora se calhar vão dar um pouco mais ao Austin Reeves, e ele tem respondido bem, e espero que sim, porque eu gosto muito da atitude dele. Mas por outro lado, estamos a dar cada vez mais responsabilidade a um jogador que acabou de fazer 40 anos. Sim, mais ou menos. É assim, eu percebo isso, mas o LeBron não é sequer, os Lakers pagam-lhe 52 milhões, ou 40, para o ano é 52, este ano é 48, por muito que os Lakers digam, ok, vamos tentar retirar responsabilidades, o LeBron sabe que vai ter sempre responsabilidade, como o jogador mais bem pago do plantel. Não há aqui, não é como no futebol que tu consegues ter 20 contratos todos iguais e ok, o Modric não pode jogar todos os jogos, já só joga metade. Aqui não é assim, porque se o LeBron sentisse que não podia ter essa responsabilidade, na renovação teria dito que queria receber o mínimo e os Lakers iam buscar outra pessoa para fazer isso. Aquilo que eu acho é que depois dos Lakers terem cometido um erro tremendo na troca pelo Russell Westbrook, não só pelo jogador que era o Russell Westbrook, mas pelas peças que mandaram embora, desde logo Caldwell Pope, Kuzma, e depois, por extensão, não foi nesse negócio, mas foi esse negócio que depois impediu a renovação do Caruso. Imagina este plantel dos Lakers se tivesse mantido toda a gente, não é? KCP,
que saiu, foi logo campeão, Kuzma e Caruso. Portanto, tu sabes bem o que o Caruso vale. Portanto, eu acho que o plantel agora, até porque eu percebo não, mas fico sempre estupefacto quando vejo que os Lakers estão à procura de mais um posto, um Valanciunas, estas vidas. Eu acho que os Lakers mais valia acreditarem que a solução passa pelo small ball, quando o Anthony Davis não estiver no campo, ter ou o Rui Hachimura ou o Dorian Finney-Smith a fazer o papel de small ball 5, que é um papel que o Finney-Smith já fazia muitas vezes em Brooklyn. Portanto, vamos ver o que é que os Lakers ainda querem fazer. Vamos ver. Há aí certamente coisas para serem feitas e como tu disseste bem, o LeBron fez 40 anos. Quem me dera chegar aos 40 não digo aquela forma física que isso vai ser impossível, mas pelo menos com aquela jovialidade. Chico, e a ambição, pá. Porque... Sem dúvida. O homem já disse que por ele jogava mais 5 ou 7 anos. E a questão é, se o LeBron quisesse fazer, por exemplo, como fez o Vince Carter nos últimos 4 ou 5 anos, que já só estava basicamente pronto, já era uma questão de testar. Se ele quisesse fazer isso, ele podia fazer isso esses 7 anos. Agora, parece-me que o LeBron é daqueles jogadores que vai querer sair ainda com coisas para dar, e portanto aí já não sei se ele faz 5 ou 7 anos, mas realmente Deus, se realmente existir Deus, ele terá olhado para um momento em que vem o LeBron e não, este vai ser abençoado com um físico invejável. Este vai ser. Atenção, ele tem muito mérito na forma como se cuida, e ele já falou várias vezes nisso. Mas é genético, também tem que haver genética aqui. Tem. Mas por outro lado é curioso porque tu olhas para é genético e ok, isto não são tudo pontos nos is. O filho não tem nada a ver com ele a nível físico. Se calhar o filho mais novo, que não sei se viste recentemente a foto que eles colocaram eu vi, no Natal. Ele até saiu hoje a universidade onde ele vai jogar, acho que é Arizona. O filho mais novo é maior que o irmão. O mais novo, não é o Bryce. Pois, esse é o mais novo, sim, desculpa. Eles são dois, é o Bronny e o Bryce. O Bryce parece-me, à vista desarmada, muito mais próximo fisicamente do pai do que o Bronny, o que é curioso. E do pouco que me chega dos vídeos, não é? Que isso tem de ser muito que se diga, se calhar até parece melhor jogador do que o irmão, por isso estou muito curioso para ver o que é que vai acontecer. Comprometeu-se hoje, se não estou em erro, com a Universidade do Arizona. Portanto, para o ano vai estar no Arizona, o que quer dizer... Arizona Wildcats, não é? Acho que é assim. É capaz de ser. O que quer dizer que daqui a 2 anos pode estar na NBA, olha, quem sabe. Exato. Portanto, o homem é bem capaz, de aguentar só o tempo de poder jogar com os dois filhos. Mas há outra coisa que é sobre o LeBron, e por isso é que eu acho que geneticamente há aqui realmente, porque ele só chega aos 40 anos e aos 40 e tal mil pontos porque ele só teve uma lesão grave na carreira, que foi, aliás, teve 2, que foi no primeiro ano dos Lakers, onde ele sofre uma lesão na virilha, e no segundo ano dos Lakers, onde ele sofre uma entorse, uma high sprain. Na altura, acho que até o DeAndre Hunter, que lhe cai em cima da perna, uma coisa assim qualquer. Ele tem 2 lesões, quando eu digo graves, é tipo 1 ou 2 meses, nunca teve um Aquiles, nunca teve um ACL, nunca teve nada disso. Estamos a falar de um jogador que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos da carreira fez mais de 70 jogos. E nos anos em que não fez mais de 70 jogos, tem aqui um de 69, tem aqui um de 55, porque é o ano em que há o Covid, portanto, se calhar até poderia ter aqui mais. O ano onde ele tem menos jogos é o tal ano onde ele se lesionou, onde fez apenas 45. Portanto, também há... E depois vêm os futebolistas queixar-se que fazem 50 ou 60 jogos no ano. Já viste isto? É diferente. Eu estou a brincar, obviamente é muito diferente. Um jogo de futebol é mais uma maratona, não é? Aqui um jogo da NBA é mais um sprint. São vários sprints, sprint, descansar, sprint, descansar. É um esforço diferente. É uma forma de gestão diferente, obviamente. Eu estou aqui a meter. Acho que no que diz respeito a outras notícias, só para pontuar, temos a lesão do Doncic, não é? Que vai falhar pelo menos um mês, regressará provavelmente início de fevereiro, mais do que o que é que poderá acontecer com Dallas. Eu acho que Dallas poderá manter-se aqui mais ou menos nos 50%, e tendo em conta que eles têm 34 vitórias e 20 derrotas neste momento,
Vamos ver onde é que eles vão cair, mas acho que não está em risco eles estarem nos 6 primeiros depois quando o Doncic regressar. Por outro lado, vai retirar o Doncic da corrida para... Ele estava um bocadinho atrás na corrida para MVP, mas nunca sabe o que é que poderia acontecer. Mas mais importante que isso, para a All-NBA. E isto é importante porquê? Porque abrirá Sim. mais uma vaga. Ele não vai chegar aos 65 jogos e, portanto, vai abrir aqui alguma vaga. Curiosamente, desde que o Doncic se lesionou, eles estão aqui com uma série de derrotas complicadas. Perderam os últimos 3 jogos. Mas também é verdade que não tiveram o Kyrie, pelo menos num deles. O Kyrie foi toda aquela questão que já referi das agressões que encurtaram ainda mais a equipa durante 1 ou 2 jogos. Agora já começam a voltar. O Kyrie foi suspenso? Não. Não, quem foi suspenso foi o PJ Pois. e o Neji Marshall, que são dois jogadores importantes de rotação. Creio que foi o PJ, foi só um jogo, e o Neji Marshall foram 3 ou 4 jogos de castigo. Ou seja, foram 3. Ainda deve estar a cumprir o castigo. Cumpriu por o isso... último jogo agora contra os Rockets. Que Então curiosamente, foi isso. Os Rockets que estavam sem o Amen Thompson, porque ele também foi suspenso porque pegou no Tyler Hero e andou com ele aos saltos de um lado para o outro. É que foram noites seguidas. Eu acho que a malta queria uns dias de férias agora no final do ano. E depois pegou-se também o Devin Booker com alguém dos Memphis Grizzlies. Tem havido mais algumas situações. Tem havido aí algumas situações quentes. E curiosamente, nenhuma com os Detroit Pistons. Ei, não caraças, onde é que já lá vai o tempo dos Detroit Pistons? Não, mas tem lá uns nomes que também são assim quentes da cabeça. O Isaiah Stewart, não é? Sim, coitado, não te lembras quando ele sai a correr estás a brincar, de uma ponta à outra do campo? Ainda recentemente vi esse vídeo, pá, o homem doido atrás do LeBron, cheio de sangue na cara e na cabeça. Exato. Esse tem ar daqueles que esse fazia um Malice at the Palace moderno. Mas olha que esse poderia ter sido complicado se esse tivesse no Malice at the Palace. Se bem que o Ron Artest vai estar sempre nos nossos corações. Olha, de resto, estou muito interessado no que estão a fazer os 76ers. Eu vi um jogo deles muito... Calaram-nos bem. Não, nós dissemos isto, né? Quando o Joel Embiid regressar, à medida que o Joel Embiid fosse começando a acumular jogos, a equipa ia acumular vitórias. E eu vi um jogo deles, não foi o dia de Natal, foi com os Kings, foi com os Blazers, ok? É os Blazers, é o que é. Mas é um jogo onde eles vão para a linha de lance livre, portanto 13, 19, 22, 22, 22, 25, 25, 27, 29, 31 vezes e lançam de 3 pontos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 18, 18, 21, 24. Ou seja, vão mais vezes para a linha de lance livre do que lançam lances livres. Do que lançam 3 pontos. E eu acho que esta é a grande arma dos 76ers, é eles poderem ter este tipo de noites. E quando tu tens Joel Embiid, vais 13 vezes para a linha de lance livre e se calhar até podia ter ido mais algumas. E esta é a altura em que eu acho que é a forma que eu acho que esta equipa pode ser perigosa, porque Joel Embiid é um jogador que te vai prejudicar muito o teu jogo, porque vai-te obrigar a fazer ajustes, porque se tu não ajustares defensivamente, podes levar 50 pontos. E depois vais ter outro problema, que é faltas constantes, o ritmo do jogo vai estar mais retalhado, tu não vais conseguir entrar no teu flow, e portanto esta equipa, estou curioso para ver esta forma, eles ainda estão longe, eles ainda estão fora do play-in, mas com mais ou menos tempo vão recuperar e vão entrar aqui, tendo em conta que estão no Oeste, eu nem ficaria chocado que eles entrassem aqui no final deste mês de janeiro, já dentro da luta pelos 6 primeiros, e depois em playoff, dependendo da saúde desta malta, Chico, será um osso duríssimo de roer, e portanto estou curioso. Eles perderam ontem, mas estavam sem Joel Embiid, perderam contra os Sacramento Kings, curiosamente falamos. E ainda falta, que eu acredito que mais tarde ou mais cedo acontecerá, embora isto já esteja a arrastar, um Paul George ao nível próximo do esperado, não digo esperado, mas que ele tem, acho que tem sido sempre um pouco aquém das expectativas. O jogo de ontem, que eu por acaso passei o olho, ele jogou mais ou menos 30 pontos, foi um dos melhores jogos dele, diria se calhar até o melhor, desde que está nos 76ers. E há outra coisa que esta equipa ainda tem, que é, esta equipa ainda tem uma move por fazer. Eles têm ali o contrato do Kenyon Martin, têm ali coisas que ainda podem fazer.
E portanto eu acho que eles não vão estar ativos no mercado. Vamos ver o que é que vai acontecer. Olha, Chico, já que tocámos nos assuntos que queríamos tocar, eu tenho-me esquecido, ou esqueci-me no final do ano, da nossa nova rubrica, nossas histórias da NBA. O Ricardo já nos tinha trazido a história do Mike Conley, e eu vou recuar... Quantos anos, Chico? Deixa-me cá ver. Eu vou recuar 60 anos para falar de uma coisa nas nossas histórias da NBA. Portanto, muita gente vê quando os jogadores seguram os papéis com os 80 pontos, com os 70 pontos, com os 40 mil pontos, mas quem inventou isso foi o Wilt Chamberlain, não é? O Wilt Chamberlain fez 100 pontos num jogo e toda a gente sabe que ele fez 100 pontos num jogo. O que muita gente não sabe é como é que ele fez 100 pontos num jogo. Não havia lançamento de 3 pontos, portanto estamos a falar de um jogo à moda antiga, e a história deste jogo, de como ele faz os 100 pontos, para mim é brutal. Porque isto não há imagens televisivas, há fotos e há a narração de rádio e há relatos das pessoas que estiveram lá. O Wilt Chamberlain, ele fez estes 100 pontos no dia 2 de março de 1962. Isto foi no ano em que ele terminou a época com 50 pontos de média por jogo. Era um jogo entre os então São Francisco Warriors, que são agora os Golden State Warriors, e os New York Knicks. E reza a lenda que não havia nenhum plano para que ele atingisse alguma marca. Estamos a falar de uma equipa, de uma liga que na altura não tinha muitos jogadores, não tinha muitas equipas. Era dominada na altura pelos Celtics, tinham o Bill Russell, tinham o Bob Cousy, portanto estavam naquela fase brutal, e tinham o Wilt Chamberlain. E então esse jogo, Warriors contra os Knicks, e não havia, segundo o treinador, falamos de Frank Maguire, entretanto já falecido, não havia qualquer plano para que o Wilt fosse fazer alguma coisa fora do normal, a não sei o quê. O Wilt termina o primeiro período com 23 pontos, o que não era assim nada do outro mundo, porque ele estava a fazer uma época absolutamente brutal a nível de pontos. Portanto, ele depois ele jogava sempre os 48 minutos. Na altura, os jogadores não havia cá load management, jogar 30 minutos, não. Jogavam uns 48 e ponto final. Portanto, na primeira parte ele tinha 41 pontos. Números muito bons, mas ainda a menos de metade dos 100. E é no intervalo que o base da equipa dos Warriors, na altura Guy Rodgers, propôs ao resto da equipa: vamos dar sempre a bola ao Wilt para ver o que é que ele faz. E portanto o Wilt aos 41 acrescentou mais 28 no terceiro período, portanto 69 pontos, ainda faltavam 30 pontos, ainda era um esticão ter que fazer 30 pontos em 12 minutos. E como é que ele chega aos 30 pontos nos 12 minutos? Porque há aqui este jogo demorou mais de 3 horas. Porquê? Porque a certa altura os jogadores dos Knicks começaram a ficar enervados com o facto do Wilt Chamberlain estar a marcar tantos pontos. O Wilt Chamberlain era o dobro dos adversários, portanto convém também dar esta noção. Era tipo o Shaquille O'Neal a jogar contra jogadores da universidade. E então os jogadores dos Knicks começaram a ficar enervados, então começaram a fazer faltas em todas as posses de bola em jogadores que não o Wilt Chamberlain, que era para que esses jogadores pudessem ir para a linha de lance livre, e então o Wilt Chamberlain não podia marcar, porque eram os colegas que estavam na linha de lance livre. Por outro lado, os Warriors e os Knicks então faziam isto na defesa, e no ataque pegavam na bola e estavam com ela 24 segundos por cada posse de bola, que era para ir roubando tempo ao Wilt Chamberlain, para ele não fazer os 100 pontos. Os Warriors começaram a fazer faltas nos jogadores dos Knicks para que eles não pudessem gastar tempo. Portanto, cada vez que eles repunham a bola, eles faziam faltas. E começou a ser o Wilt Chamberlain a trazer a bola desde a defesa até o ataque. Portanto, este jogo demorou mais de 3 horas e teve, Chico, só para tu teres noção, teve um total de 57 faltas entre as duas equipas. E o Wilt Chamberlain faz os 100 pontos a 1 minuto e pouco já a 46 segundos do fim. Afundando-se na cara de três jogadores, e é aí que ele faz os 100 pontos. E nessa altura houve uma invasão de campo com 2 ou 3 centenas de pessoas que invadiram o campo, e os últimos segundos, os tais 40 e tal segundos, demoraram mais de 1 hora a ser jogados.
Portanto, este jogo foi absolutamente brutal. E reza a lenda que no final do jogo, os jogadores dos Knicks deram boleia ao Wilt Chamberlain, que dormiu na casa de um deles, porque na altura os jogadores não ficavam em hotéis, e o Wilt Chamberlain terá dormido na casa de um dos jogadores dos Knicks depois de lhes marcar 100 pontos. E, portanto, a história dos 100 pontos, que toda a gente conhece, ele marcou 100 pontos, mas o como ele marcou 100 pontos eu sempre achei muito interessante, porque realmente imagina o que é tu veres uma pessoa que é o dobro da tua altura e tu não consegues fazer nada e ele decide que naquele jogo quer fazer 100 pontos e tu tentas tudo para que ele não faça 100 pontos. Portanto, é um jogo que, como viste, 57 faltas é absurdo. Aquilo foi uma batalha de Nuremberg mais soft, no fundo. Boa comparação. Portugal-Holanda, não é? Exato, foi 2004, não foi? Acho que foi. 6 foi isso. 4 foi cá, 4 foi em Portugal. Pois, tens razão, foi no da Alemanha, no Mundial da Alemanha. Exatamente. Portanto, fica aqui a história dos 100 pontos do Wilt Chamberlain de 3 de março de... Não, 3 ou 2, não sei, mas março de 2000... Há muito tempo. Março de 1962, portanto já lá vão uns aninhos. Wilt Chamberlain, 2 de março de 1962, 100 pontos. 100 pontos, Chico, lançou 63 vezes, foi para a linha 32 vezes, parece o teu Shai Gilgeous-Alexander, e ainda conseguiu fazer, Chico, 25 ressaltos. Portanto, 100 pontos, 2 assistências, 25 ressaltos. Só para... E agora, esse último choro não te fica bem para alguém que tem o LeBron na equipa, mas pronto. O LeBron fez carreira a ser assim levado ao colo para a linha de lance livre durante muito tempo. Curiosamente, sabes quem é o jogador da história dos Lakers que mais vezes foi para a linha de lance livre num jogo? Estou a ver quem é. Assim, não? Não sei, o Wilt Chamberlain teve lá uns tempos. Teve lá uns tempos. Mas se calhar não foi tempo. Não, estou a dizer só num jogo. Só num jogo. Eu diria que durante a carreira há de ser o Shaq ou o Kobe ou uma coisa qualquer que passaram lá. Pois, porque como foi muito tempo, deve ser, sim. Mas só num jogo, sabes quem é que é o recorde disto? Não sei, eu não estou a ver quem é. Anthony Davis, meu amigo. Anthony Davis, é verdade, meu amigo, é verdade. 60... Não, achas num jogo? 60 vezes na linha? Não. Ele há um jogo com os Lakers que ele faz 60 pontos, não é? Eu acho que é 50 e tal. Anthony Davis. Se calhar não chega. Se calhar é nesse. Most free throws in a game. Mas é ele. Foi um jogo aqui há uns tempos. Most free throws in a game. 26. É ele. Foi no dia. Diz? E suponho que eu não me lembro, não vou estar aqui a mentir, mas suponho que tenha sido só ele a ser agressivo e os outros a defender mal, porque ele não é um mau lançador na linha do lance livre, ou seja, não foi uma estratégia. Pronto, aconteceu. Olha, foram 26 vezes num jogo contra os Memphis Grizzlies, ele terminou com 40 pontos, 20 ressaltos. Queria só ver, portanto, ele termina com... Onde é que está os lançamentos livres? Termina com... está aqui. 96%, o que quer dizer que dos 27 marcou... Não pode ser. Não pode ser, isto não está... Espera. Agora, já abri o jogo. Agora vou conseguir lá chegar. Lakers. Portanto, ele foi, como eu disse, foi 27 vezes para a linha, marcou 26, Chico. Só falhou um lance livre. Crack. Jesus. Caraca. É o jogador com mais idas para a linha de lance livre na história dos Lakers. Bem, vamos embora, Chico. Nós voltaremos na segunda-feira. Exatamente. Tu não, eu e o Ricardo. Está tudo. Se conseguir afundar 3, já sabem. Mandem-nos o vídeo. Half a minute to play. Bryant for the lead.